Nós vamos então estudar a palavra de Deus. O nosso tema hoje é ensinando as próximas gerações. Eu peço que você abra o texto bíblico, estamos lá no livro de Salmos 78. Eu leio de 1 até o versículo 8. Salmos 78, de 1 a 8. Vocês podem aqui escrevendo os seus pedidos e motivos de gratidão. Depois da mensagem do louvor, teremos um momento de oração, tá bom? Vários pedidos chegando e nós estaremos juntos em oração. O tema, então, é ensinando as próximas gerações. Eu estou em Salmo 78, de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado, é um salmo de Asaf. Asaf diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem os seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do nosso Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez pedimos a orientação e queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, falando a respeito de família nesse mês de maio. E na semana passada eu quis trazer a reflexão, movido pelo Senhor, aos pais, mas não somente aos pais, mas também aos líderes da igreja. Não somente aos pais, aos líderes, mas a todos nós, porque na realidade eu creio que a palavra de Deus fala profundamente aos nossos corações. Se você tem filho, essa mensagem é importante. Se você é tio, essa mensagem é importante para você. Se você é avô, ela é extremamente importante, ela é imprescindível, eu diria. Se você é um líder da igreja, você precisa estar atento a essa reflexão, que na realidade é uma continuação daquilo que falamos na semana passada, a respeito do chamado de Deus lá em Deuteronômio capítulo 6. E agora nós estamos aqui falando de um ensino que nós devemos proporcionar às próximas gerações. Na realidade, nós precisamos ter as nossas famílias unidas e assim, unindo as famílias, nós vamos unir também as gerações. Se nós tivéssemos tempo, eu gostaria até de falar um pouco das diferenças de gerações que temos na mesma família e principalmente na mesma igreja. Pessoas que hoje têm 80, 90 anos, ao mesmo tempo pessoas que estão aí na faixa dos 40, 50, 60, alguns com 70, temos os adolescentes aí com 15, os jovens com 20, crianças chegando, então nós temos várias gerações no mesmo ambiente chamado igreja, e essas várias gerações também estão formando as famílias, e nós sabemos que infelizmente existem alguns conflitos de ideias e de posicionamentos e até mesmo de visão da vida por conta das gerações, mas graças a Deus o Senhor tem cuidado das nossas famílias e essas dificuldades de gerações são minimizadas pela graça e a misericórdia de Deus no seio da nossa família. Então, o que eu quero trabalhar com vocês é essa realidade de que todos nós somos chamados a ensinar as próximas gerações. Nós sabemos que a família foi planejada e projetada
pelo Senhor, a fim de que a família vivesse em real harmonia e em felicidade. Nosso lar precisa ser um lar feliz e nós precisamos lutar pela harmonia da nossa família, não deixar brechas ou espaços a fim de que as diferenças das gerações venham causar conflitos. Nós sabemos que por conta da contaminação do pecado, os nossos relacionamentos, infelizmente, foram afetados e os conflitos são inevitáveis, mas nós precisamos encontrar na palavra de Deus ferramentas para termos uma convivência familiar agradável, saudável e assim cuidar uns dos outros. É claro também que uma família tradicional possui pais, filhos, avós, tios, primos, cunhados, etc. Muita gente se relacionando o tempo inteiro. E aqui nós precisamos ter esse entendimento de que nós, aqueles que já temos um pouco mais de idade, precisamos investir nas novas gerações. E agora também nós temos essa compreensão de que a próxima geração, ou deveríamos ter, inclusive, a compreensão de que a próxima geração é nossa responsabilidade, ou é de nossa responsabilidade. Cabe a nós ensinar e cuidar das próximas gerações. Então, a gente vai trabalhar nesse tema, ou baseado nesse tema, ensinando as próximas gerações. Infelizmente, eu vejo com tristeza pessoas que, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo uma vida pautada pelos ensinamentos da palavra de Deus, parece que não querem ou não investem no cuidado com as próximas gerações. E na realidade a Bíblia vai falar para nós que nós precisamos investir nas próximas gerações, porque a Bíblia diz que a fidelidade do Senhor é de geração em geração, ou seja, Deus continuará sendo fiel com a nossa geração, que nós estamos aqui hoje, e com as próximas gerações, as gerações vindouras, a fim de que os nossos filhos, os nossos netos conheçam a Deus, temam a Deus e não tenham, como diz o texto sagrado, o mesmo coração de que nossos pais ou nós tivemos, coração obstinado, coração rebelde. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos ensinar às próximas gerações. Então, por isso eu estava dizendo no início que essa mensagem é para os pais, mas também para aqueles que são tios, avós, primos, ou seja, todos nós precisamos estar imbuídos dessa consciência de que nós precisamos dedicar tempo e investir nas próximas gerações, porque o mundo que as próximas gerações irão herdar é um mundo marcado pelo ateísmo, gnosticismo, secularismo e tantos ismos mais que nos afastam da presença de Deus. E dessa forma, precisamos deixar os nossos filhos cada vez mais com a consciência de que eles são do Senhor. Um dos graves erros que nós pudemos acompanhar, por exemplo, no livro de Juízes, é que após a morte de Josué, o povo de Deus perde o rumo. É muito interessante que aquela geração que viera lá do deserto, conseguiram chegar à terra prometida, depois da liderança tão expressiva de Moisés, caminharam com Josué, ficaram sobre a liderança de Josué. Josué fez aquele pacto maravilhoso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os anciãos, Josué e toda a liderança fez esse pacto e eles então falaram que eles serviriam a Deus. Mas o texto de Juízes, lá no capítulo 2, vai dizer para nós que nasceu uma geração após a morte de Josué que não conhecia o Senhor e nem sabia, diz assim, nem tampouco sabia as obras que o nosso Deus fizera a Israel. Ou seja, nasceu uma geração após a geração de Josué que não conhecia Deus e não conhecia os feitos de Deus. E diz o texto que essa geração fez aquilo que era mal perante o Senhor e eles serviram aos Balaíns, ou seja, eles serviram aos deuses pagãos, uma geração que nasceu que não temia a Deus. E essa deve ser a nossa preocupação. Que triste isso. Que tragédia, uma geração toda que não conhece a Deus e que nunca ouviu nada a respeito do Deus a quem servimos, do nosso grande e eterno Senhor. Então, nessa manhã, eu quero focar com vocês e quero afunilar os nossos olhares para o Salmo 78, em que Asaf fala para nós que nós não podemos encobrir às próximas gerações aquilo que nós aprendemos. Então,
nós somos chamados e convocados a investir nas próximas gerações. E mais uma vez, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, essa mensagem é para você. Se você é pai, essa mensagem é para você. Se você é líder, você precisa, juntamente comigo, ficar atento para que a gente cuide da igreja e invista nas próximas gerações, a fim de que o reino de Deus continue avançando, a fim de que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos e toda a extensão da nossa igreja seja fiel a Deus, seja uma geração temente a Deus, obediente a Deus, que vive em santidade a Deus, e que a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Canaã, continue avançando até que Cristo venha buscar a sua igreja. Então, no primeiro verso, o salmista faz uma convocação solene. Ele diz assim: escutai, povo meu. E essa expressão escutai, povo meu, traz para nós a reflexão e a memória daquela expressão que nós estudamos na semana passada, o chamado Shema da cultura judaica, em que o próprio Deus chama o seu povo para uma convocação solene. Ele fala assim: ouve, ó Israel, eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus. Essa convocação para nós ouvirmos a voz de Deus. E aqui a expressão é escutar, e nós somos chamados a escutar aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração, essa convocação solene, essa convocação santa em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E essa expressão escutar está atrelada com essa expressão maravilhosa chamada povo meu. Nós, povo de Deus, precisamos ouvir tão somente a voz de Deus. É muito comum nos nossos dias as pessoas ficarem ouvindo, lendo, pesquisando muitas coisas a respeito de família, mas na realidade o que nós mais precisamos é ouvir a voz de Deus, porque nós somos povo de Deus, nós somos povo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus nos comprou, Deus nos formou, nós somos povo e nós somos povo dele. Por isso que a convocação de Asaf é essa: escutai, povo meu. Nós temos um Deus e nós precisamos ouvir a voz desse Deus. Então, o povo de Deus é sinalizado na Bíblia como propriedade de Deus e logo deve ouvir tão somente as orientações do nosso Deus. Então, nós somos o povo da aliança. E aqui tem implicações magníficas. Deus fez uma aliança conosco. Deus nos ama. Com amor eterno ele nos amou. Com amor eterno ele nos atraiu. Até lembrei daquela canção, né? Pela cruz nos amou, gentilmente nos atraiu. E nós, prostrado, adoramos a Deus. Então nós somos chamados a ser povo de Deus, o povo da aliança, o povo também das promessas. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, nós desfrutamos, porque através de Abraão nós temos a figura do Senhor Jesus, o Messias, e nele, em Jesus, nós somos felizes. E as famílias que se rendem ao Evangelho de Jesus são famílias felizes, são famílias abençoadas. Então nós temos o cumprimento dessas promessas no seio da igreja por meio de Jesus, por meio da salvação em Jesus. Então, em ti, em Jesus, a nossa família é bendita. Então, nós somos chamados e convocados a ouvir, a escutar a voz de Deus. E o texto diz assim: escutai, povo meu, a minha lei. Deus tem a sua lei. O povo de Deus é exortado a seguir as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, os juízos de Deus, os estatutos do Senhor. Nós não podemos ficar olhando outras questões e outras vertentes. É claro que eu também aqui não estou desprezando ou desvalorizando o conhecimento técnico, pedagógico, por exemplo, psicológico e até de convivência familiar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós somos chamados como povo de Deus a escutar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, ou seja, tudo aquilo que está embutida na lei de Deus. Tudo aquilo que está na lei de Deus. Porque Deus sempre vai ditando a nós o que nós devemos fazer, e nós não somos guiados por modismos, nós somos guiados por aquilo que Deus vai ditando, que Deus vai falando para nós. Nós somos chamados, inclusive como povo de Deus,
E temos uma missão de anunciar a grandeza do nosso Deus, de dizer que nós somos filhos do Criador dos céus e da terra e que tudo quanto há na terra, como está descrito no Salmo de número 24, é do Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todos nós somos de Deus e nós precisamos divulgar isso, nós precisamos falar dessa grandeza, então nós precisamos ouvir as leis do nosso Senhor. E aí nós entramos no versículo 2, quando o texto diz para nós que nós precisamos abrir os lábios em parábolas. Nós precisamos falar por meio das parábolas, nós precisamos falar a respeito das coisas que Deus tem feito. E é interessante porque parábolas aqui é essa expressão dessa categoria de ensino que nós usamos na pedagogia para ensinar os nossos filhos e as próximas gerações. Aqui o salmista está dizendo que nós precisamos abrir os nossos lábios em parábolas, ou seja, abrir os nossos lábios para contar histórias profundas com aplicações para a vida nos dias de hoje. Então, nós temos a obrigação e a responsabilidade, a incumbência de contar a história da revelação de Deus, a história da redenção de Deus desde Gênesis e fazendo aplicações para os nossos filhos nos dias de hoje, fazendo analogias para os nossos dias. Dia desses, meu filho ficou muito encantado com a história de Davi e Golias, e ele queria então saber, entender as dinâmicas ali daquela história, como que era a funda, como que era o tamanho do gigante, e aí a gente foi falando e tentando usar parábolas, tentando fazer aproximações com alguns personagens que ele conhece hoje, para mostrar para ele que Deus estava cuidando. Então nós precisamos abrir os nossos lábios e falar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, enfim, a toda a nossa geração, aos adolescentes, aos jovens, falar por meio de parábolas, contar a história da redenção de Deus usando aplicações cotidianas, usando situações do nosso dia a dia, fazendo conexões com o Antigo Testamento e também, por que não, com o Novo Testamento, falar da grandeza do apóstolo Paulo, falar da força e da forma tão visionária que o apóstolo Pedro também teve, a forma carinhosa como João descreveu o ministério do Senhor Jesus e deixou para nós escrito o Apocalipse, por exemplo, enfim, fazer essas conexões, porque o salmista está nos estimulando, aqueles que têm mais experiência, a usarem essa experiência para investir nos mais novos, para falar ao coração dos mais novos. É muito interessante, amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus usou as parábolas e usou essa ferramenta para pregar, para ensinar conceitos profundos a respeito do reino de Deus. Nós, inclusive, estamos estudando as parábolas do reino durante as quartas-feiras e nós temos contemplado como Jesus falava de uma maneira simples, com muita profundidade, acerca de temas profundamente espirituais. Por quê? Porque as parábolas são didáticas para o ensino da história do povo de Deus e é uma ferramenta extremamente maravilhosa para narrar às novas gerações o que Deus fez, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Uma vez eu já contei aqui aos irmãos que meu filho, certa ocasião, não queria cortar o cabelo porque ele não queria perder a força. E aí nós podemos, então, fazer uma conexão. Claro que ele estava fazendo uma conexão de cortar o cabelo dele com a questão do Sansão. E aí nós falamos para ele que levaríamos ele a Mônica para cortar o cabelo. Ele falou, não, vou perder a força, papai, porque ele entendeu a história de Sansão, ele falou, não posso cortar o cabelo. Então, é nesse sentido que nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar alguns princípios, e aí, por exemplo, nesse caso do Sansão, o princípio ele tinha um voto, ele era um nazireu, então por isso ele não podia cortar cabelo, mas o meu filho pode cortar o cabelo. Agora, o que Sansão e o meu filho não podem fazer é se afastar de Deus. Então nós ensinamos o princípio usando parábolas, usando esses conceitos do dia a dia, fazendo conexões com a palavra de Deus. O texto também vai dizer para nós que nós devemos abrir os nossos lábios em parábolas e publicar enigmas dos tempos antigos. Enigmas vão falar para nós daquilo que está teoricamente um tanto quanto escondido, e nossos filhos precisam ter
contato com os enigmas, saber o que Deus fez com o povo dele, na formação do povo dele, como Deus foi se revelando, mas como nós temos na Bíblia alguns enigmas, temos algumas coisas que nós temos a revelação parcialmente ainda encoberta, e nós, por exemplo, veremos ao Senhor Jesus face a face naquele dia. Ainda não temos essa experiência de ver visualmente, fisicamente o Senhor Jesus. Isso é um enigma para nós. Basicamente, nós temos a nossa relação com Deus por meio de Jesus, mas a Bíblia diz que nós um dia não teremos esse enigma. Vai chegar um dia que nós veremos o Senhor Jesus face a face, da forma como ele é, e isso será maravilhoso demais, mas precisamos falar para os nossos filhos. Por exemplo, um enigma que eu tenho tentado mostrar ao meu filho é aquilo que Deus faz e a forma como Deus faz. Por exemplo, falando uma ocasião a respeito da sarça ardente, ele queria entender, e eu também tive essa percepção lá atrás, quando fui criança. Tudo bem, a sarça pode pegar fogo, é normal, mas como assim ela não cessa o fogo? E aí um dia a churrasqueira estava acesa, eu falava para ele, ó, a sarça ardente foi parecida com essa labareda aqui, tem o fogo, mas o fogo não consome. E aí quando acabou o churrasco, ele falou assim, ó, essa brasa tá aí, acabou agora o fogo. Aqui acabou o fogo, mas lá do de Moisés não acabou, continuou queimando. Então é um enigma e você vai passando para o filho. Então nós precisamos ter essa compreensão como igreja, como professores, como líderes, ensinar as parábolas, ensinar enigmas, ensinar os feitos de Deus, mas também ensinar isso no seio familiar. Porque nós precisamos forjar uma nova geração que tema a Deus, que viva de acordo com a vontade de Deus. E aqui no versículo 3, o texto vai dizer para nós o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. E aqui, mais uma vez, fica claro que a transmissão da espiritualidade, da história do povo de Deus, do legado da fé, simplesmente é por conta, ou se dá por conta da oralidade, ou seja, nós vamos falando aos nossos filhos, porque às vezes nós compramos muitos materiais, damos a ele muitas referências bibliográficas, mas nós precisamos falar. Cabe aos pais falar às crianças. É muito interessante que os mais novos, naquela cultura, na cultura judaica, aprendiam com os mais experientes, e nós precisamos carregar para o nosso tempo essa mesma temática, de que nós, aqueles que já cremos, já confessamos e já atuamos no reino de Deus, devemos falar às próximas gerações. E aqui Asaf fala que essa responsabilidade se dá aos pais, ou é de responsabilidade dos pais. Então ele fala o seguinte: o que nos contaram os nossos pais. Então veja que os pais têm uma responsabilidade muito grande, e é com os pais que nós temos esse aprendizado, é de responsabilidade dos pais transmitir aos filhos as verdades do nosso Deus. Os pais precisam compreender a responsabilidade de evangelizar e de discipular os filhos, assim como os professores na igreja, os líderes da igreja. Nós precisamos, inclusive, ter um olhar atento à nova geração, adolescentes, jovens, crianças. Precisamos cuidar dessa nova geração, precisamos contar a eles a história do Deus eterno, a história da nossa igreja local, a história da nossa própria salvação em Jesus. Precisamos chamar os nossos filhos e ensiná-los a amar a Deus acima de todas as coisas. Cabe aos pais ensinar os seus filhos a temer ao Senhor, a valorizar a igreja, valorizar o reino de Deus, andar nos caminhos de Deus. Mas é muito triste, irmãos e irmãs, ver pais negligentes, pais que não reúnem seus filhos para as coisas espirituais, pais que negligenciam profundamente o culto doméstico. Na realidade, essa expressão culto doméstico está em extinção. É muito triste saber e constatar que pais estão terceirizando a educação espiritual dos seus filhos. Há pouco tempo eu fui pastor numa igreja com um porte maior, e eu via muitas e muitas pessoas deixando seus filhos na porta da igreja e indo fazer compras em pleno domingo. Deixavam os filhos na igreja e iam fazer compras no domingo, ao invés de ficar na escola bíblica dominical e dar exemplo ao filho, chamar o filho. Não, ele deixava o filho e ele ia para o shopping.
Depois ele voltava quando as atividades da igreja haviam se encerrado. É claro que aquela criança estava aprendendo preceitos de Deus, sim, não tenha dúvida, ele estava na igreja com professores habilitados, com professores tementes a Deus, mas essas crianças precisavam aprender isso, ou ter um reforço disso em casa. Nós não podemos terceirizar o ensino religioso dos nossos filhos. É interessante que nós já terceirizamos muitas coisas em relação dos nossos filhos e, infelizmente, terceirizamos também a questão da educação espiritual dos nossos filhos. Asaf diz assim para nós: aquilo que ouvimos e aprendemos. E nós sabemos que o aprendizado vem pelo ouvir. É necessário falar das grandezas de Deus a fim de que os nossos filhos ouçam. E é claro que os nossos filhos vão chegar no momento que eles vão falar assim: eu já ouvi essa história e você e eu teremos que falar o seguinte, mas eu vou contar novamente, porque você precisa aprender ouvindo. Nós sabemos dos feitos de Deus, da grandeza de Deus, porque nós já ouvimos, e se nós ouvimos e aprendemos, e a pergunta no texto é o seguinte: por que aprendemos? Porque ouvimos. E se ouvimos e aprendemos, precisamos falar e ensinar na próxima geração. Se nós aprendemos ouvindo, nós precisamos também falar para os nossos filhos, porque quando nós ouvimos e assimilamos e aprendemos a amar a Deus e amar a sua obra da redenção, nós precisamos ter a responsabilidade de passar aos nossos filhos. O Asaf vai falar para nós, no versículo 4, que nós não podemos encobrir às próximas gerações aquilo que nós aprendemos. Olha o que o texto diz, versículo 4: não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração. Nós precisamos contar. E essa ideia aqui de encobrir tem o sentido de ocultar, de esconder. Nós não podemos ocultar os ensinos de Deus para as próximas gerações. Nós não podemos esconder os feitos de Deus na história da redenção, na história da construção do povo dele. Nós não podemos. Nós devemos falar, devemos contar. E aqui o texto vai dizer para nós que nós temos 3 implicações e eu estou caminhando para o final. Quando ele diz assim: nós contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Em primeiro lugar, precisamos ensinar a próxima geração a louvar a Deus, a tirar o ego do centro e reconhecer que o louvor, a glória, pertence a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos que toda honra, toda glória, todo tributo, todo louvor é dado ao Senhor. Precisamos ensinar a próxima geração a louvar a Deus, a viver em louvor e obediência a Deus. Porque essa expressão no hebraico, louvor a Deus, inclui ou engloba um estilo de vida que agrada a Deus. Não é somente cantar, porque Jesus falou que muita gente canta com a boca, com os lábios, mas o coração está longe. Não é esse tipo de louvor, é o louvor no sentido de um estilo de vida que agrada a Deus. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a namorar, casar de acordo com a vontade de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a buscar uma vocação profissional que agrada a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a ter relacionamentos que agradam a Deus, a honrar pai e mãe, avô, tio, enfim, ter um padrão de vida, um comportamento que seja culto a Deus, que seja de louvor a Deus. Então nós precisamos falar e não encobrir às próximas gerações os louvores ao Senhor. Nós devemos falar e não encobrir o poder de Deus. A última indagação do meu filho a respeito da Bíblia foi se Jonas, por exemplo, ficou de fato lá na barriga do grande peixe. Eu falei, sim, ele não conseguiu entender direito. Eu falei, filho, você precisa crer no poder de Deus. Da mesma maneira que nós cremos que quando os nossos irmãos tocaram a trombeta lá naquela muralha grande de Jericó, tudo caiu. Quando Moisés estava com o povo e passaram pelo mar, nós precisamos crer no poder de Deus e precisamos ensinar o poder de Deus. Nós, inclusive, temos ensinado na nossa igreja o poder de Deus por meio de tudo aquilo que Deus tem feito em nossa igreja. Em menos de 2 anos, nós conseguimos levantar o templo. Louvado seja Deus, é poder de Deus. Algumas pessoas ficam perguntando, pastor, de onde veio o dinheiro? De onde veio isso? De onde veio aquilo? Eu falei, não sei. Poder de Deus. Poder de Deus. E não podemos encobrir à próxima geração o poder de Deus. Precisamos falar do poder de Deus. Falar que a arca de Noé existiu sim.
e que Deus colocou tudo lá dentro. Como que foi? Não sei direito, mas eu creio no poder de Deus. Como Jesus ressurgiu das trevas pelo poder de Deus. Como Paulo fez com que a igreja avançasse no livro de Atos pelo poder de Deus. Em terceiro e último lugar, nós podemos e devemos contar as maravilhas que Deus fez. Quantas maravilhas! Vai enumerando aí os personagens bíblicos, as questões que nós temos no Antigo Testamento e veja. E até lembrei daquele hino, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tudo isso para que a próxima geração, versículo 7, não se esqueça de Deus, não se esqueça dos feitos de Deus, que eles observem os mandamentos de Deus e não sejam uma geração obstinada e rebelde. Muito pelo contrário. Que a próxima geração seja uma geração obediente, temente a Deus, quebrantada e contrita. Nós precisamos ensinar as próximas gerações, a fim de que o reino de Deus continue avançando, que Jesus Cristo continue sendo o Senhor da vida dos nossos filhos, dos nossos netos e até as próximas gerações, até que ele venha. O texto vai dizer, inclusive, que nós devemos nos preocupar com as gerações que ainda não chegaram, com as gerações que hão de nascer. E a forma como nós temos de investir no reino de Deus é ensinar as próximas gerações. Cuide da sua casa, invista na sua casa e que Deus nos abençoe.